Olá, pessoal! Aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o filme alemão A Onda. A sociedade ocidental atual vive sob um regime político democrático. Seja quando a gente olha aí para Estados Unidos, para a Europa, para a grande maioria dos países da América Latina, que são aqueles países que de uma forma ou de outra seguem esse modelo ocidental, parece ser inegável então dizer que, ao menos do ponto de vista formal, esses países são democracias. Agora, a pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte: será possível o surgimento de uma ditadura a partir de um regime democrático? Ou seja, será que a gente pode pressupor que as pessoas darão origem a um regime jurídico ditatorial, estando inseridos ou se utilizando de um regime democrático? Então, essa é a pergunta central do filme A Onda, que é um filme de 2008, um filme alemão de 2008, né, e que está disponível na Netflix. Então, eu já deixo aqui a sugestão para que vocês assistam esse filme, vale muito a pena ser visto. E qual é a história do filme, então, a partir desta pergunta, né, desse questionamento? A história se passa, então, em uma cidade da Alemanha, em uma escola secundária, em que um professor de ciência política tem lá uma semana. E o tema do projeto dele durante essa semana é explicar a autocracia. Então, antes de continuar, fazer aqui uma pequena explicação teórica sobre o termo autocracia, porque seria muito fácil a gente imaginar que a autocracia, seguindo aquela etimologia grega, seria o autogoverno, e a expressão autogoverno ela tem, na literatura, uma conotação positiva, ou seja, o autogoverno corresponde àquela situação em que os cidadãos ali eles se organizam, né, e eles tomam decisões em comum, né, ali naquela coletividade, decisões sobre aquilo que diz respeito a eles próprios. Então essa expressão autogoverno, repito, ela tem um sentido positivo na literatura que trata de democracia e ditadura. Já a palavra autocracia não tem esse sentido positivo, ou seja, a autocracia aqui ela tem um sentido negativo, no sentido de explicar ou de descrever um regime político em que o governante governa para si próprio. Quer dizer, daí a ideia da autocracia, ou seja, é o poder utilizado para si mesmo. E essa perspectiva remonta a Aristóteles. Quer dizer, o Aristóteles, quando foi falar sobre os regimes políticos, ele não seguiu aquela distinção que naquele momento seria uma distinção clássica, digamos assim, em identificar o bom governo como o governo do maior número de pessoas e um mau governo como o governo de uma só, que é um erro, inclusive, que muita gente comete hoje, né? Acredita que uma ditadura, usando o termo moderno, uma ditadura é um governo de uma única pessoa e isso está errado. E não é assim, tanto não é assim que o próprio Aristóteles, né, há mais de 2000 anos atrás, já identificou essa distinção. Quer dizer, uma coisa são os regimes sendo classificados como bons ou ruins, conforme o objetivo do seu regime, né? Ou seja, o objetivo daquele regime político. Então, Aristóteles colocava que quando o regime político tem um objetivo de realizar ações para o povo, vamos colocar assim, esse regime político seria bom. E quando o regime político, o objetivo dele é trazer benefícios apenas para alguns, né, ou para a minoria, vamos colocar assim, então esse regime político seria ruim. E aí, nesse sentido, o Aristóteles deixava claro que essa distinção ela não levava necessariamente em consideração o número de pessoas que governavam. Tanto que ele colocava que existiria a monarquia, que seria o governo de uma só pessoa, mas um governo bom, porque o monarca se preocupa com o coletivo. E do outro lado, a gente teria então a tirania, que seria o governo de um só, mas um governo então que esse um só faz para si próprio. Da mesma forma, existiria a aristocracia, que é o governo de poucos, mas é um governo bom. E do outro lado, teria então a oligarquia, que é um governo de poucos, mas com objetivo para si próprio, portanto ruim. E por fim, a gente teria o governo de muitos, em que existiria o governo bom de muitas pessoas, porque essas pessoas se preocupariam com o coletivo, e existiria o governo ruim de muitas pessoas, quando essas pessoas quisessem atingir objetivos apenas para si próprias. Portanto, essa questão do número de pessoas que governa, para o Aristóteles seria irrelevante, né? Porque o objetivo, repito, seria
compreender se o governo é para o coletivo ou se o governo é voltado apenas para o governante. E essa distinção me parece ser a distinção dos regimes políticos atuais. Ou seja, usando a nomenclatura de hoje, a gente diria que a democracia seria aquele tipo de regime político bom, que tem o objetivo, né, de governar para o povo, e a ditadura seria, então, o regime político ruim em que os governantes governariam apenas para si próprios, né, ou buscando objetivos apenas para si próprios. Então, partindo dessa distinção de regime bom ou regime ruim, conforme esse critério, se é para o povo ou se é para o governante, a autocracia ela é entendida como regime ruim, ou seja, a autocracia ela é entendida como uma ditadura, porque o governante governa objetivando apenas a si mesmo, né? Ou seja, buscando trazer benefícios apenas a si próprio. Então, nessa perspectiva, ou é com essa perspectiva, que o professor, né, um professor de ciência política, como eu disse antes, ele joga essa questão. Quer dizer, ele pergunta para os seus alunos se seria possível, num ambiente democrático, como seria o ambiente da Alemanha hoje, existir, então, um regime ditatorial, ou ressurgir um regime ditatorial. E aqui, antes de continuar, é importante ressaltar que o filme retrata uma experiência que foi realizada nos Estados Unidos, na Universidade de Palo Alto, na Califórnia, em 1967. Ou seja, um professor nessa universidade fez exatamente esse experimento, né, de induzir os alunos a pensar de uma maneira ditatorial, digamos assim, e a seguir as estruturas de um regime ditatorial. Então é interessante notar logo no início, quando o professor põe essa questão e os alunos dizem que não, que seria impossível, porque a Alemanha já havia passado pelo nazismo, etc. e tal, e o professor então começa a induzir, né, a fazer esse teste com os alunos e começa a colocar algumas questões, né, como, por exemplo, o que levaria então ao surgimento de um regime ditatorial ou de um regime até mesmo fascista no âmbito de um regime democrático. Então ele identifica algumas questões, como por exemplo a questão de um alto desemprego, a questão da insatisfação política, né, com os governantes, a questão da inflação alta, a questão da globalização. Em resumo, elementos de insatisfação social aos quais é ainda adicionada a ideia do outro. Ou seja, se cria aquela ideia de que nós precisamos nos unir para combater o outro. Então, é claro que o filme ele vai em uma escalada, por um lado, muito positiva, mostrando de que forma é sim possível o surgimento de um regime ditatorial e até mesmo de um regime fascista no âmbito de um regime democrático. Agora, o filme não tem um final feliz, né? Ou seja, alguns alunos ali envolvidos na situação acabam passando por situações traumáticas, inclusive um deles se suicida no final, porque ele perde essa referência, né, do líder, quer dizer, o professor que ali, emulando um líder fascista, foi visto por esse aluno efetivamente como o líder. Então, quando esse professor chega ao final dessa semana de estudos e diz que a onda, como é o nome que eles dão, né, para o grupo deles, que a onda deveria deixar de existir, porque os próprios alunos, motivados por essa ideia de fazerem parte daquele grupo, começaram a tomar ações que não são democráticas, né? Ou seja, o filme mostra nesse momento ou nesse ínterim a ideia de que o grupo começa a excluir aqueles que não fazem parte do grupo, né? Ou seja, é a criação da figura do outro. Então, se o outro não está incluído naquilo que eu faço parte, ele não merece estar aqui. Parte para a violência, inclusive violência física, né, em um determinado momento. Então, quando o professor chega ao final dessa semana e prova para eles, né, mostra, olha o que vocês estão fazendo, olha a exclusão que vocês estão causando em relação aos outros que não fazem parte do grupo, esse aluno, então, ele se sente ali desolado, né, porque ele acreditava realmente naquele grupo e no final ele acaba se suicidando. Então, nessa perspectiva, é que eu digo que o filme ele é extremamente interessante porque ele põe esse questionamento, e é um questionamento que eu já venho aqui colocando, e esse mês especificamente, esse mês de novembro, eu trouxe aí essa série de vídeos sobre estado de exceção no âmbito de um regime democrático, e falei também um pouquinho disso, sobre essa questão mais conservadora e dessa distinção que se acirra entre o nós e eles, né, no mundo de uma maneira geral. Falei um pouquinho disso também no vídeo sobre a eleição do Donald Trump. Então, eu acho que esse filme ele é extremamente relevante nesse momento,
porque ele mostra exatamente isso, quer dizer, ele comprova que é sim possível a existência do surgimento, né, de um regime fascista, de um regime ditatorial no âmbito de um regime democrático. Ou seja, aqueles pontos que eu coloquei atrás, a ideia de insatisfação com a classe política, a ideia de uma inflação alta, né, de um desemprego alto, de um sentimento de injustiça social. Então, e eventualmente nesse caldo surge alguém que se apresenta como um líder que vai resolver, que vai solucionar tudo aquilo ali, com medidas mais duras. Quer dizer, a questão aqui que eu estou colocando não é necessariamente das medidas duras, mas é a criação de um discurso do ódio no âmbito de um regime político, no caso, em que acaba por separar as pessoas. Quer dizer, passa-se essa falsa visão de que nós vamos nos unir para solucionar o problema, quando na verdade o objetivo disso é o que? É justamente excluir aquele que não se submeter a esse regime. Isso fica muito claro, por exemplo, quando logo no início o professor ele coloca a ideia, né, de que disciplina é poder. Ou seja, aqueles que se submetem, digamos assim, que são submetidos, eles precisam seguir cegamente a ordem do líder, no caso, né? E isso se torna um pouco preocupante quando a gente pensa em um regime democrático. Ou seja, um líder eleito que ponha em prática essas ideias, que coloque essas ideias em prática, ele tem a legitimidade democrática para fazer isso. Ele pode muito bem virar e dizer para o povo, olha, eu só estou fazendo isso porque vocês me elegeram. Quer dizer, eu estou representando a vontade de vocês. Então, em uma situação, repito, uma situação social de insatisfação, né, de desencanto com as perspectivas futuras, é nessa situação, é nesse momento em que abre-se sim a brecha para o surgimento de um líder que, se não for fascista, pelo menos pode ter as características de um líder fascista. É nesse sentido, inclusive, que surgiram inúmeras críticas ao Donald Trump, à eleição dele. Quer dizer, quando ele diz acerca da proteção da indústria americana ou da proteção do americano de uma maneira mais incisiva, no sentido de se criar aí o outro, quer dizer, o outro é o refugiado, o outro é o imigrante ilegal, quer dizer, o outro é o indesejado. Isso é uma característica fascista, ou seja, é a ideia da criação de um nacionalismo, né, como foi no caso não apenas da Alemanha nazista, mas na Itália, que teve uma característica mais fascista do que nazista, ou seja, a criação daquela ideia de que nós somos uma nação e que nós, como nação, então, devemos nos fechar em nós mesmos e evitar que o outro entre em contato conosco, porque o outro representa a impureza, o outro é o responsável pela insatisfação ou pelo surgimento dos elementos que geraram a insatisfação, o outro é o responsável pelo desemprego e quem é o responsável, então, por levar a nós, a essa nação, né? E aqui eu estou falando como uma característica do fascismo, no caso. Então, quem é o responsável por nos levar a esse futuro prometido, a esse belo futuro, é esse líder que, em troca disso, exige, então, uma obediência incondicional às suas ordens. Então, é aqui que ronda o perigo. Ou seja, é o perigo do fascismo, né, de uma ditadura fascista no seio de um regime democrático. Porque, repito, pode sim surgir um líder que coloque essas ideias, né, e coloque essas ideias para o povo escolher. E aí o povo, insatisfeito com essa situação, acaba escolhendo essa pessoa que no final, né, acaba implantando esse regime. E isso que eu estou falando aqui, quer dizer, foi exatamente o que ocorreu na Alemanha. Quer dizer, é necessário a gente se lembrar de que, bem ou mal, o Hitler foi eleito pelo povo. Então, havia essa insatisfação, o Hitler capitalizou essa insatisfação e foi eleito, né, como membro do parlamento alemão. É claro que depois ele se utilizou de uma série de manobras para chegar ao poder absoluto na Alemanha, né, mas isso não é o objetivo desse vídeo. Então, nesse sentido, quer dizer, nessa perspectiva, ele foi eleito. E aí, para terminar, é claro que muitos de vocês podem dizer assim, mas é só um filme, né? Ou no caso aí da Alemanha ou da Itália, mas isso ocorreu 70 anos atrás. Mas é plenamente possível que isso volte a ocorrer. E eu não vou muito longe. Basta a gente ver a situação política no Brasil nesses últimos 2 anos, especialmente com a eleição de 2014.
Ou seja, criou-se aquela perspectiva de nós contra eles, né, de apoiadores, os petistas, ou aqueles que são contra, que foram chamados de coxinhas, e por aí vai. Quer dizer, todos nós vimos aí inúmeras situações em que a disputa política ela se acirrou a tal ponto que ela saiu da esfera política e ela foi para as vias de fato, como se diz, né? Ou seja, o confronto entre inúmeros grupos ou inúmeros casos de familiares que preferem não conversar, por exemplo, sobre política em casa porque têm perspectivas diferentes e por cada um ali não conseguir ser democrático o suficiente para se reconciliar, acaba acreditando então que é melhor não conversar sobre aquele assunto para evitar brigas, né? O que é um ponto muito negativo, porque a política precisa sim ser debatida o tempo todo, sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Ou ainda, uma perspectiva que é colocada por alguns parlamentares, né, por alguns políticos, de se criar medidas de exclusão, ou seja, exclusão aqui no sentido de colocar que alguns grupos não devem ter direitos por fazerem parte de determinados grupos. Então, nessa perspectiva, ou essa perspectiva, é uma perspectiva protofascista, ou seja, ela tem ali, não é um fascismo propriamente dito, mas tem um caráter ou tem um ou outro elemento do fascismo que é um tanto quanto preocupante. Então eu acredito que o filme é sim relevante, eu acredito que essa preocupação, ou que esse perigo que a gente corre do estabelecimento de um regime político ditatorial, fascista, com base em princípios democráticos, quando eu digo com base, eu estou dizendo aqui no âmbito do seu surgimento, ou seja, a eleição de um representante ou de um político que tenha características fascistas, a gente não está imune desse perigo, e é por isso que o envolvimento do cidadão com a esfera pública, né, a preocupação do cidadão com a coletividade é sim fundamental para que a gente fique de olho aberto e evite que esse problema eventualmente venha a ocorrer, como, repito, já ocorre em alguns países conforme alguns críticos, como é o caso dos Estados Unidos com Donald Trump, como é o caso da Hungria com o seu primeiro-ministro atual e como é uma perspectiva na França aí no ano de 2017. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Espero que vocês assistam a esse filme. Como eu disse, está disponível na Netflix. E não se esqueçam de deixar aqui os comentários, né? Deixem aí logo abaixo o que vocês pensam sobre essa questão. Será que é realmente possível o surgimento de um regime fascista ou ditatorial com base em elementos democráticos, ou seja, por meio de uma eleição? Ou vocês acreditam que isso está fora de questão e não pode ocorrer ou não é possível de ocorrer? Deixem aí seus comentários, vamos debater esse tema. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no meu canal. Não apenas aí para ajudar o canal a crescer, mas também para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.